Amém. Louvado seja o eterno Elohim da glória. Mais um Shabat encerrado, né? O Shabat passa muito rápido. Quando estamos nos deleitando no Shabat, nós encontramos o seu final já. Mas o Eterno é soberano sobre todas as coisas, e por certo Ele tem abreviado os dias, né? Por isso que o Shabat passa rápido. Hoje de manhã, o ensino pela manhã foi assim maravilhoso e não deixou muitas lacunas, não deixou muito o que ser complementado, porque na verdade o que o Eterno tem falado a nós é que nós ainda não obedecemos os seus mandamentos como deveríamos obedecer. O Eterno tem falado no sacrifício da manhã e da tarde, para todos aqueles que participam. Quando os professores vêm aqui para ensinar a Parashá, ele não vem aqui para ensinar simplesmente a letra da Torá. Ele vem aqui porque o Eterno já tem falado durante toda a semana no sacrifício da manhã e da tarde. Seja com sonhos, seja com visões, seja com palavras, seja com palavras de irmãos que estão até fora daqui. Então, tudo isso nós sentimos a presença do Elohim vivo. E quando nós estamos aqui, tomamos posse dessa Bimá, estamos aqui, pegamos essa Bimá para poder ensinar, nós estamos aqui porque Elohim já nos falou. E o que nós vamos fazer é simplesmente compartilhar com os irmãos aquilo que Elohim tem falado durante toda a semana. E a palavra não é muito boa para nós. A palavra não é muito boa para nós. Nós acabamos de entrar no vínculo da aliança, mas a palavra não é muito boa para nós. Por que não é boa para nós? Vocês todos ouviram pela manhã que nós ainda estamos fazendo um sábado um dia desprezível. Nós não estamos guardando o Shabat como deveríamos guardar. E eu citei pela manhã um exemplo, e muitos chegaram para mim e falaram: poxa, você teve coragem para se expor dessa maneira. Olha, a minha correção tem que ser procedida. O Eterno tem que me corrigir. E a minha correção serve para todos nós. Nós somos corpo. Então, se essa mão aqui há de ser corrigida porque ela está fazendo algo errado, todo o meu corpo vai sentir, não é verdade? Se eu tiver que arrancar essa mão fora, porque ela está em pecado para entrar no reino de Elohim, não é assim que Yeshua fala? Se seu olho faz você pecar, tire e arranque fora. É melhor você entrar sem olho no reino dos céus do que com o olho você não entrar. Então, se essa mão aqui vai sentir, se eu vou arrancar essa mão aqui, todo o meu corpo vai sentir. Então, é necessário que cada um de nós venhamos a ser corrigidos. É necessário que eu e você venhamos a sofrer um processo de correção perante Adonai. E é isso que a palavra diz: aquele que tiver a minha correção por bem, né? Lembra que Isaías fala isso? Eu acho que é Isaías que fala isso. Aquele que aceitar a minha correção e tiver como bem, aí eu não sei o restante. Mas vamos à porção da Parashá. Oi? Será bem-aventurado, é. Bem, a Parashá dessa semana, Lehá, Shelar Lehá, vai por ti, como foi muito bem salientado pela manhã pela pastora Sandra, significa: envie para vós mesmo, porque para Elohim não tem necessidade. É isso que significa a porção. Elohim tinha determinado ali que o povo entrasse na terra prometida. Houve uma ordem emanada dos céus. Houve uma ordem emanada pelo Eterno ao povo que estava no deserto. Qual era? Entre na terra prometida. Não era faculdade. Não era facultativo ao povo entrar na terra. O povo não tinha que emanar a sua vontade ali e simplesmente obedecer. Vai e entre nessa terra, porque eu estou dando a vocês. Era essa a ordem do Eterno. Mas o povo, na sua incredulidade, o que o povo fez? Convenceu Moisés,
Convenceu a Moisés. E é isso que acontece no nosso meio hoje. É isso que... Essas tendas que foram colocadas aqui, me desculpe falar isso, pastora, nem estava programado para falar isso. Essas tendas que foram usadas aqui, naquele dia da pedra fundamental, foi incredulidade nossa. Foi incredulidade nossa. E de tantas as pessoas chegarem no ouvido da pastora e falar, olha, vai chover, olha, vai chover. Olha, vai chover. Até convencê-la de que teria que colocar ali uma tenda. Então isso acontece até hoje. Convenceram a Moisés a levar espias para a terra, para ver se a terra era boa. Porventura Elohim ia dar àquele povo alguma terra que não prestasse? Ao nosso povo. Porventura Elohim ia dar aos nossos pais uma terra infrutífera? Mas o povo convenceu Moisés. E Moisés disse, então tá, vamos levar. Lá em Deuteronômio 1, que a pastora leu hoje de manhã, Deuteronômio 1, 22, 23. Vamos todos lá. Deuteronômio 1, 22, 23. Diz assim, 22. Então todos vós, Moisés falando, então todos vós vos chegastes a mim e disseste, enviemos homens à nossa frente, para que espiem a terra por nós, e nos informe por qual caminho devemos subir a ela, e que cidade devemos ir. Aí Moisés respondeu, isto me pareceu bem, foi convencido, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo, e eles partiram. Eles partiram. Aí quando voltaram falando que aquele povo era um povo grande, que não poderíamos entrar na terra, apesar de ter trago da terra aquele cacho de uva que 2 homens precisaram trazer, mas o povo tentou convencer a todo o restante do povo que não era para entrar na terra. Não é para você entrar na aliança. Não é para você entrar na aliança. Pode ter vozes que soam dessa maneira. Não é, olha, é algo assim, não vá para este lugar, não venha para este lugar. Quantas vezes nós ouvimos isso? Se estamos aqui hoje, é porque houve uma manifestação sobrenatural do Eterno. Sobrenatural. Porque nós estávamos a ponto de cometer o maior erro que poderíamos ter. Não é verdade? Todos aqui sabemos disso. E não era lá que deveríamos ficar. Era nesta terra que deveríamos chegar. Era nesta terra. E não era para nós observarmos como ela estava. Como ela estava. Porque estava em pedaços. Porque estava caindo tudo. Não era. Porque não tínhamos dinheiro para restaurar nada. Não era. Não é essa a visão que temos que ter. A visão que temos que ter é, eis aonde o Eterno mandou, é para ali que eu quero estar. É ali que eu quero estar. Quando Davi fala assim, mais vale um dia nos teus atos do que em qualquer outra parte 1000. É porque ele sabe que aonde está a presença do Eterno é que vale, é que convém a gente estar. Mas o que significa? Essa porção, vai por ti, envia por ti, ela demonstra logo uma desconfiança. Ela demonstra logo de início uma rebelião. Uma rebelião. Mas uma rebelião? Uma rebelião. Vamos ler. Capítulo 14 de Êxodo, de Números. Disse assim, então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. Olha só, todos os filhos de Israel, nosso povo, murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Eles não queriam nem estar vivos, né? Porque ali eles já estavam vivos.
Eles queriam morrer no Egito. Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Porque nos traz o Eterno a esta terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão, levantemos um líder, para nos fazer retornar ao Egito. Era essa a intenção do povo. Isso significa o quê? Isso significa rebelar-se. Isso é uma rebelião. Não é confiar. Confiar está totalmente contrário a rebelar. São verbos que se contradizem. Confiar constitui um ato de entregar-se aos cuidados e à fidelidade de alguém. É o que o dicionário fala. Confiar constitui um ato de entregar-se aos cuidados e à fidelidade de Elohim. Não foi isso que o nosso povo fez, que os nossos pais fizeram no passado. Rebelar constitui um ato de oposição e resistência. A oposição e resistência pode ser contra uma ordem emanada ou contra uma pessoa que se reveste de autoridade, revestida de autoridade. Aqui nós temos dos dois casos. Nós temos um caso em que a rebelião foi contra Moisés, e nós temos um caso em que a rebelião foi oposição aos mandamentos e à ordem de Adonai. No caso de Coré, Datão e Abirão, lá no capítulo 16, nós encontramos uma rebelião contra Moisés. Contra Moisés. E aqui nós encontramos uma rebelião contra a ordem de Adonai, que era qual? Vá para a terra que eu estou te dando. Vá possuir a terra. Em Deuteronômio 9, eu peço aos irmãos que estejam bem preparados aí, porque nós vamos movimentar bem a palavra, tá? Deuteronômio 9, no versículo 13 diz assim, ó: disse-me ainda o Eterno, atentei para este povo e vi que é povo rebelde. Olha só, irmãos. Atentei para este povo e vi que era povo rebelde. Lá no versículo 23, ainda em Deuteronômio 9, versículo 23. E quando o Eterno vos enviou desde Cades Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos dei, fostes rebeldes ao mandado do Eterno vosso Elohim. Ó, a rebelião contra a ordem. E não crestes e não obedecestes a sua voz. Fostes rebeldes contra o Eterno desde o dia em que os conheci. Meu irmão, a rebelião está no coração do homem. Você acredita nisso? A rebelião está no coração do homem. Mas Elohim disse a Caim, o pecado jaz à tua volta, mas podes tu dominar. A rebelião está dentro do coração do homem, mas cabe a mim obedecer. Cabe a mim obedecer. Lá em Números 14, de 1 a 4, nós vamos observar ainda, onde nós lemos agora, que a primeira atitude do povo foi qual? Murmurar. Primeira atitude, murmurar e se levantar contra a ordem de Adonai. Ou seja, queria levantar um líder para voltar ao Egito. A segunda atitude deles era se levantar em rebeldia e aniquilar, afastar, fazer acabar aqueles que confiavam. Eles queriam matar Josué e Calebe. Eles queriam apedrejar aqueles que traziam confiança ao povo. Eles queriam acabar. Essa é a atitude daquele que se rebela. Fazer morrer a sua fé. Fazer morrer a sua confiança em um Deus único, Criador de todas as coisas, a quem nós devemos obediência. É essa.
Aí, irmãos, o que aconteceu? A glória do Eterno apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Aí disse o Eterno a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando nós nos rebelaremos contra Adonai? Até quando não obedeceremos os seus mandamentos? Até quando violaremos o seu Shabat? Até quando? Talvez essa pergunta, talvez não, eu tenho certeza, essa pergunta não é somente para os nossos pais, é para nós, porque lá em Isaías 30, versículo 9, não precisa ir lá não, eu vou ler para vocês, diz assim: porque este é um povo rebelde, filhos, não está falando dos pais não, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a Torá do Eterno. Está falando para quem? Está falando para quem, irmãos? Para nós. Nossos pais erraram, mas nós estamos fazendo pior, porque nós vimos a correção que eles sofreram, e nós estamos alinhados à palavra de Adonai. E nós estamos alinhados. Talvez você possa estar se perguntando: Roberto está falando, isso não é comigo. Não é comigo. Pois eu vou te falar que é comigo. Eu vou te falar que não é com você somente, não é comigo. Para você não achar que você é bonzinho e que você é santinho. É comigo primeiro. Talvez você está perguntando: o que eu tenho feito de rebeldia? Em que eu tenho rebelado? Em que eu tenho me rebelado contra Adonai? Não se faça como aquele jovem rico, que Yeshua virou para ele e falou: olha, ele perguntou: Senhor, como eu... Vamos lá, Mateus, o quê, pastor? Esqueci de anotar aqui, Mateus. Alguém que souber aí me fala. Mateus. O jovem rico. 19. Mateus 19. 19, 16. Olá. Ora, aproximou-se dele um homem, e lhe perguntou: mestre, Rabi, que bem farei para conseguir a vida eterna? Que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha a pergunta dele. Que bem eu devo fazer para conseguir a vida eterna? É a mesma coisa que o povo está falando ali. Vamos enviar espias, porque ele já sabia qual era o bem que ele tinha que fazer. Ele já sabia. Quer ver que ele já sabia? Respondeu-lhes Yeshua: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Yeshua falou para ele. Aí ele virou e falou bem assim: quais? O vento soprou aqui. Aí ele perguntou: quais? E Yeshua respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a tua mãe e teu pai, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, guarda o Shabat, não façais outros isso. É o decálogo que ele está falando aqui. Isso ele já sabia lá. Ó. Ele virou e falou bem assim: mas o jovem disse: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Ele igual o povo mandando espias para ver a terra. Sabe qual é o caminho que tem que fazer, sabe o que tem que fazer e não faz. O jovem aqui sabia o que ele tinha que fazer e não fazia. Tudo isso tenho feito, ele falou. Tudo isso tenho feito. Mas Yeshua mostrou para ele que ainda não tinha feito. Yeshua mostrou para ele, disse-lhe o jovem: tudo isso tenho feito. Disse-lhe Yeshua, 21, versículo 21. Se queres ser perfeito, vai,
Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aí acabou a conversa. Aí acabou a conversa. Porque aquele jovem não queria se desfazer do que ele tinha. Não queria. Não queria se desfazer da sua vida de luxúria, da sua vida de riqueza, de prazeres. Não queria. Não queria. Versículo 22. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Não seja como esse jovem, que você pergunte para si mesmo, em que tenho rebelado contra Elohim? O que eu tenho feito para me rebelar contra Elohim? Eu tenho estado na congregação, eu tenho vindo no sacrifício da manhã e da tarde, eu tenho feito tzedaká, mas a palavra diz, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o teu coração está nos prazeres deste mundo, Elohim não está no seu coração. Pai não está nele. Amém, pastora? Então não pergunte, não seja como esse jovem. Não seja como esse jovem. Também não seja como os fariseus, como os escribas e fariseus, mestres da Torá, que se assentavam na cadeira de Moisés. Como está escrito em Mateus 23. Então falou Yeshua às multidões aos discípulos, os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que eles falam. Eu estou lendo errado? Yeshua está falando, obedecei tudo o que eles falam. Obedecei ao que eles falam. É isso mesmo, aqui ó. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem. Mas não façam o que eles fazem. Porque eles anulam o mandamento sob pretexto de uma lei. Isso aí. Fala no microfone, né? Para o pessoal ouvir na internet. É por isso que a legislação ela é dura, ali em Números capítulo 15, quando ele fala aquele que transgride, anula o mandamento, ele deverá ser morto, porque ele enfraquece o coração daquele que persiste. Então, ele causa um crime ali grave. É o mesmo crime que lá em enfraquece, desmotiva, ele mata o outro. É o mesmo crime que Salmo 1 diz. É o criminoso, aquele que mata aquele que quer seguir a Elohim. Uhum. Por isso que a legislação é dura. É dura. Mas aqui, quando Yeshua fala assim, portanto, observai e fazei, porque o que eles falam está aqui na Torá. Yeshua está falando isso, porque eles estão assentados sobre a cadeira de Moisés, que é a Torá. Então, quando Yeshua fala isso, observai, primeiro, observai, e fazei o que eles falam. Mas não façam o que eles fazem. É isso que Yeshua estava falando. Aí você fala, poxa, mas está pegando pesado. Todo o povo, E isso, desmotiva. Como a pastora falou hoje, a casa de Jacó e a casa de Davi. Uma quer pôr 2.000 mandamentos sobre o mandamento de Shabat, e o outro quer desprezar o Shabat completamente. Mas a palavra de Elohim é uma só. Olha o que diz a palavra de Elohim. Eu fiquei encantado. Eu ia trazer esse instrumento para vocês, porque talvez tem pessoas aqui que não conhecem. É um instrumento de construção. Eu não sou engenheiro, não sou nada, mas esse instrumento eu acho que quase todo mundo conhece. É o prumo. Todos conhecem prumo? Amém. Então vamos ver o que diz a palavra. Eu sou peão da obra. Aqui, Isaías 28:16. Vamos lá, Isaías 28:16. Isaías 28:16.
Diz assim: portanto, eis o que Adonai Elohim diz. Isaías 28, 16. Mas antes, não vou ler isso agora não. Antes, vamos ler Ezequiel 20, 20, que foi o texto que nós lemos quando nós entramos no vínculo da aliança, lembra? Depois eu vou voltar lá, é porque eu estou me antecipando aqui. Ezequiel 20, versículo 20. Diz assim: santificai os meus Shabatotes, e servirão de sinal para que saibais que eu sou. Mas os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Antes, profanaram os meus Shabatotes. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Aí você vai lá em Isaías 39. Isaías 39. Isso, 30, versículo 9. Muito obrigado, Francisco. Não. É esse não. 39. Diz assim: este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a Torá do Eterno. Aí, lá em Atos 7, 51, falei que a gente ia movimentar bastante aqui. É o discurso de Estevão. Atos 7, 21. Diz assim, 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos. Nós estamos sendo como nossos pais. Aí o salmista, no Salmo 32, versículo 9, ele fala: não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, precisa de cabresto para você ser guiado. O salmista fala isso com toda a convicção: não sejais. Aí vamos lá em Isaías 28. Não sou eu que estou falando isso não, irmãos. É a palavra. Isaías 28, 16, diz assim: portanto, eis o que Adonai Elohim diz: vejam, coloco em Sion uma pedra aprovada, uma pedra de esquina preciosa, uma pedra fundamental firme. Quem confiar não correrá para cá e para lá. Não farei justiça ao fio do prumo e retidão ao prumo. Meus irmãos, o Eterno vem falar de prumo. E para que serve o prumo? Alguém sabe para que serve o prumo? Você coloca o prumo aqui para ver se ele está reto, alinhado. Para ver se está alinhado. Alinhado. Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, não precisa lá não, ele diz assim: portanto, para vocês, os que mantêm a confiança, esta pedra preciosa, esta é a pedra preciosa. Mas, para aqueles que não confiam, a mesma pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Estamos falando de Yeshua, né? A pedra angular, ela serve para definir a colocação das outras pedras e alinhar toda a construção. Ou seja, quando eu vou construir, quando eu vou fazer a parede de lajota, eu ponho primeiro uma lajota. E ponho ali uma linha e outra lajota lá. Então, a linha vai fazer com que essa lajota fique alinhada com as outras. Esse é o alinhamento. Aí depois, as outras lajotas que vêm em cima, eu tiro o alinhamento pelo prumo.
Entendeu? Ponho o prumo lá em cima e a linha com a lajota de baixo. É isso que está sendo dito aqui. Por isso que a palavra diz, farei justiça ao fio do prumo. A justiça é reta. A justiça é reta. Ela não é corrupta. Ela não é corrupta. Ela é reta. É sobre essa premissa que nós temos que caminhar. Pois assim está escrito lá em Ezequiel 20:38. Antes de ler, lembra que antes da pedra fundamental, nós falamos assim, não entre, não sirva ao Senhor. Josué falando ao povo, vocês não vão servir ao Senhor. Não, nós vamos servir. Aí eles entraram na aliança, certo? Mas o que o Eterno falou depois? Todos vão entrar na aliança, mas eu separarei, é o que está escrito em Ezequiel 20:38. Separarei dentre vós os rebeldes. Rebeldes. Olha o que é rebeldia. Olha aqui, ó. Separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão. Então sabereis que eu sou o Eterno Elohim. Você está pensando que eu e você estamos livres de sermos retirados? Não estamos não, irmãos. Não estamos não. Amém, Léo. Elohim vai passar o prumo sobre a sua vida, para saber se você está alinhado ou não está alinhado, para saber se você está verdadeiramente guardando o mandamento ou não, para saber se realmente você está como Francisco falou aqui pela manhã. Eu guardo o Shabat porque o meu coração quer guardar Shabat. Eu guardo os mandamentos porque o meu coração, e não por obrigação. E não por obrigação. Aí vem o prumo de Elohim sobre a vida de todos nós. Estaremos nós de prumo? Estaremos nós alinhados? Isso aí, Léo. Quando eu for tratar contigo, amém. Estará, o Léo está lembrando aqui o versículo que diz, estará preparado o vosso coração quando eu vim tratar contigo? Isso, estará. Porque se você não estiver aprumado, se a parede não está no prumo, ela é derrubada. Ela não pode permanecer. É verdade ou não é, Carlinhos? Engenheiro é Carlos, não sou eu não. Mas eu sei que qualquer parede que não esteja aprumada, ela tem que ser derrubada. Ela tem que ser derrubada. E não adianta você colocar massa nela para tentar aprumar. Que é o que os fariseus faziam. Massa fraca, reboco fraco. Aí fica uma grossura desse tamanho de reboco. Não adianta, porque o prumo de Elohim é reto. E ele há de cortar. Cortar. Lembra da palavra cortar, pastora? Sim. Lembra? É cortar. É berite. Cortar. Cortar o seu prepúcio. Cortar o que é excesso. É isso que significa. Yeshua fala muito bem, explica muito bem o que é cortar. Se tua mão te faz pecar, corte aí e lance fora. Isso que fez com o jovem rico. Ele cortou o excesso do jovem rico, o excesso de santidade que ele tinha. Porque ele cumpria tudo aquilo. Eu cumpro os mandamentos. Amém. Religiosidade também é um excesso. Todos os excessos que nos fazem separar daquilo que Elohim tem estabelecido. Olha, irmãos, a palavra nenhum mandamento, você encontra excesso. Nenhum mandamento. Quem faz o excesso é o homem. O homem é que estabelece os excessos. Nós desequilibramos o que está equilibrado. A ação do Criador para executar o prumo é para que o povo ande em linha com ele.
Essa é a intenção de Adonai. Você está em linha com o seu Criador? Se você não está, irmão, se eu não estou, vamos estar. Precisamos estar. Eu e você, como corpo. Roberto, a ordem está aprumada. Interessante que em tempo de restauração, Ezequiel fala no capítulo 40, 41, 42, até o capítulo 42 de Ezequiel, até que a glória venha e entre de volta ao templo, é período de restauração. Ele, então, vem um anjo que vai medir a conduta. Ele vai medir aqui, medir ali, medir. Então, quando você lê Ezequiel 40, 41, 42, você fica enjoado de ler o tanto que Ezequiel fala que o anjo está medindo. Para ver se a conduta se ajusta. É a mesma coisa do prumo, aos padrões do eterno. Então, esse é o período de restauração. O que não pode é a gente se inserir dentro daquele texto que diz assim: pesado fostes na balança e fostes encontrado em falta. Como foi Daniel ali em Daniel. Nabucodonosor, né? Filho dele, Nabonito, né? A justiça de retidão. Isaías 28, 21. Não precisa ir lá não, eu vou ler para vocês. O Eterno fala assim: o Eterno se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, não mais escarneçais, não mais rebelais contra o Eterno, não mais, para que os vossos grilhões não sejam mais apertados. É essa a palavra. Não sou eu que estou falando, é Isaías. Elohim através de Isaías, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes da parte do eterno Elohim dos exércitos. Ouvi um decreto da destruição que já está determinada sobre a terra. Meus irmãos, em que tempo nós estamos vivendo? Para desconsiderarmos isso. Nós estamos vendo todo tipo de aniquilamento da Torá. Nós estamos presenciando o que os nossos pais não presenciaram. Os tempos estão sendo abreviados. Os dias estão passando mais rápidos. Há um decreto de Elohim de destruição já determinada. Mas ele levanta um povo ainda para libertar os cativos e oprimidos, para anunciar a tua Torá, para dar mais oportunidade de salvação, porque a sua misericórdia é infinita, a sua benignidade é grande e dura geração após geração, e você tem a honra e o privilégio de poder adorar esse Deus único, esse Deus soberano, e você fica brincando com coisas sérias, com os mandamentos. Por isso que quando eu fui corrigido, pastora, eu agradeço ao Eterno por ter me corrigido. Eu fico feliz. Feliz é o homem que é corrigido, cujo pecado é perdoado, cuja transgressão é coberta e o pecado perdoado. Eu não fico triste, não, eu fico alegre. Neemias 9, 14, diz assim: fizeste-lhes conhecer o teu santo Shabat, e lhes deste preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo. Dos céus lhe deste pão na sua fome, e na sua sede lhes fizestes brotar água da rocha. Neemias estava aqui relembrando ao povo todos os sinais e maravilhas que o Eterno fez. Quantos sinais e maravilhas nós temos vistos até no dia de hoje. Se nós estamos aqui, é um milagre. É um milagre. Disseste-lhes que entrassem para possuísse a terra, que com mão levantada lhe jurastes dar. Porém eles, nossos pais,
tornaram-se arrogantes e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas, que fizestes entre eles. Neemias lembrando, endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão, para o Egito. Mas tu, ó Elohim, aí Neemias engrandece Elohim, mas tu, Elohim, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, não nos desamparastes. Não nos desamparastes. O Eterno advertiu a Israel, lá em 2 Reis 17, 13 a 15. O Eterno advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes: retornai-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais, que não creram no Eterno seu Elohim. Rejeitaram os estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram a vaidade e se tornaram fúteis, vãos. Se tornaram vãos, como também seguiram após as outras nações. Seguiram o que as nações faziam, que estavam ao redor deles, das quais o Eterno lhes havia ordenado que não as imitassem. Que não as imitassem. Tenha misericórdia, Eterno, de nós. Ponha-nos no prumo. Ponha-nos no prumo. Ezequiel 2, versículo 8, para a gente finalizar, diz assim: mas tu, ó filho do homem, agora ele fala para você e para mim. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca, congregação Rehovot. Abra a tua boca, vocês que estão pela internet. Abra a tua boca, ó filhos de Elohim. Abra a tua boca e come o que Elohim te dá para comer. Que o Eterno nos abençoe. Que o Eterno nos dê graça. Nos encha com a tua paz e nos faça ficar em prumo. Eterno, nós não somos nada. Se o Senhor não intervir em nossas vidas, nós ficamos desalinhados diante da tua palavra. Por isso, Senhor, venha com a tua misericórdia e nos faça corrigir. E nos faça, Senhor, ficar no prumo, alinhados com a tua palavra, de geração a geração, que os nossos filhos, que os filhos dos nossos filhos venham estar nesse alinhamento diante de ti, para que o Senhor encontre um povo apto a servir, com um coração puro e voluntário na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.